vida é mais sólida que o gelo. É mais selvagem que o frio. É mais preservada que no resto do planeta. Uma área equivalente a 1,5 Brasil debaixo de gelo. Território sem pátria que jamais se rendeu à civilização. Essa é a última fronteira conhecida pelo homem. Há 200 anos, a existência desse lugar era mera especulação. Os primeiros exploradores botaram os pés nesse continente há menos de um século. E ainda hoje a Antártica é um território de mistérios. Mundo dos extremos. O mais frio, o mais seco, o mais alto, o mais isolado pedaço do planeta. Consequentemente, o mais limpo e o mais preservado. Um lugar que revela a verdadeira dimensão humana perante a natureza e convida à reflexão. Um lugar frio no clima e nas regras de sobrevivência. Mundo selvagem movido pelo instinto. É assim que o elefante marinho defende o território. Está gordo, pesado e não tem pinta de galã. Ainda assim é um conquistador. Tem de 30 a 50 esposas. E se alguém cobiçar a mulher do próximo, é briga na certa. Por isso eles estão sempre machucados. Feridos em duelos, às vezes mortais. As fêmeas fecundadas pelo único macho pesam no máximo 900 quilos. Nesse grupo, uma delas acaba de dar à luz. É cercada pelas escuas que querem devorar o filhote. A mãe está cansada, mas reúne as últimas forças para defender a cria. Conta com a solidariedade das outras mães. As escuas roubam a placenta. E agora a briga é entre elas mesmas. Os elefantes marinhos são os maiores animais da família das focas. Os machos atingem 5 metros de comprimento e 4 toneladas. Quando bebês, eles engordam 4 a 5 quilos por dia. As mães amamentam os filhotes durante 3 semanas. Depois disso, eles são obrigados a se virar sozinhos para sustentar as formas generosas. Quando são desmamados, os filhotes precisam esperar a troca de pelo e ficam até 2 meses sem comer. Por isso, aproveitam o leitinho quente à disposição. Rico em proteínas e principalmente gordura, mais de 60%. O bebê precisa reconhecer a mãe pelos sons. Se tentar a mamada na fêmea errada, pode ser a última. Nas ilhas subantárticas como a Rei Jorge, os elefantes marinhos escolhem as praias com cascalho para se aquecer. Ficam nessa preguiça durante horas. Mas podem ser ágeis no ataque. O que não intimida esse pequeno e corajoso. Eles também demonstram os instintos selvagens. Na colônia de pinguins de penacho amarelo, duelo pelo amor de uma donzela. Um solteirão está disposto a roubar a esposa do colega de espécie. E o ninho vira ringue. Com vários rounds. Não adianta o topete do estranho no ninho. Ele perde a briga e a pretendente. Para conhecer esse mundo encantado, é preciso pagar um preço. Enfrentar a fúria dos mares do sul. A 2.000 quilômetros da Antártica, a natureza não está de bom humor. Passamos por um willy wall, vento que desce as montanhas e pode arrastar um ser humano.
Esses ventos podem atingir velocidades espetaculares, de mais de 100 nós, de 180 km por hora. E a gente pegou uma condição onde esses Willy Walls estavam altamente ativos. Ele já deu a volta ao mundo num veleiro, cruzou o Atlântico Sul a remo e conhece como poucos os perigos do mar. Amir Klink está na expedição que cruza a Patagônia e Terra do Fogo em direção à Antártica. Passa pelo caminho aberto pelo português Fernão de Magalhães, comandante da primeira expedição de volta ao mundo que descobriu em 1520 um canal entre o Atlântico e o Pacífico, o estreito que hoje leva o nome dele. O caminho explorado por Fernão de Magalhães seria bem mais tranquilo a bordo da tecnologia dos dias de hoje. A modernidade traz o conforto e a segurança que as caravelas não tinham. A expedição heróica daquela época era formada por 5 navios. Voltou com apenas um. Eram 260 homens, só 18 sobreviveram. Doenças, tempestades e motins escreveram as páginas mais dramáticas dessa aventura. No caminho para a Antártica, vamos refazer a rota que mudou o mundo. Comprovou que a Terra era redonda e que além do horizonte, há sempre um desafio a ser vencido. Um labirinto com passagens apertadas de até 80 metros, margeado pela natureza protegida. Essas colônias são de cormorões e pinguins de Magalhães. Aos poucos, a paisagem é coberta pelo branco, cor que predomina no trecho mais ao sul. Estamos diante de um rio congelado que desce em câmera lenta. São as geleiras da Terra do Fogo. Os fiordes têm baías formadas pela erosão do gelo. Onde se chega pertinho dos gigantes de até 2.200 metros de altura. Não parece, mas é um lento movimento em direção ao mar. O geólogo alemão explica que tudo isso foi esculpido há pelo menos 20 mil anos, no último período de esfriamento da Terra. Com o aquecimento global, a fúria do mar está de volta. Estamos próximos a um dos pontos de navegação mais difíceis do mundo, onde a natureza dá a última palavra. Por que o Cabo Horn é tão temido? Ele é um cabo que fica em 57 Nossa graus. Não deu para gravar a entrevista. Mas a explicação é que o Cabo Horn é o ponto mais ao sul do continente sul-americano. Tem uma espécie de degrau debaixo d'água que diminui a profundidade de 4.000 para apenas 100 metros, o que deixa a região mais exposta à força das ondas. Teve navios que ficaram 3 meses brigando contra o vento, com homens com hipotermia, não sei o que, e não conseguiram passar. Entramos direto no funil onde se encontram as águas do Atlântico e Pacífico. Um vão livre de 800 quilômetros varrido por ciclones constantes. A passagem Drake tem ventos de até 180 quilômetros por hora e ondas de 20 metros. A trégua do mar vem acompanhada das pombas do cabo, aves levadas pelo sopro das correntes. Após 2 dias de navegação, gelo à vista. Entramos no arquipélago Shetland do Sul, paredes de um vulcão que desmoronou há milhões de anos. E por estreitos canais, a água do mar invadiu a região. É o único lugar do mundo onde se navega dentro da cratera de um vulcão ativo. Escalamos o topo das paredes de lava solidificada. Do alto é possível admirar os sinais das últimas erupções, há 39 anos. Hoje tem água do degelo.
Nessa região, a natureza cria um cenário de sonhos. A atividade vulcânica transforma as águas geladas em fumegantes. Um lugar perfeito para algo que parece loucura. Já imaginou tomar um banho de mar em plena Antártica e ainda por cima dentro de um vulcão? A coragem maior é tirar as roupas no frio de 3 graus. E não falta gente maluca para isso. O banho quente na Baía de Walrus atrai pessoas do mundo todo. Essa aqui é a 3ª vez que eu faço isso, eu já vim para a Antártica antes e é uma experiência. Antes do mergulho, é preciso cuidado para encontrar a região de temperatura ideal. Em algumas áreas, a água pode chegar a 50 graus ou mais. Aqui, os termômetros marcaram 22 graus. E 27 no buraco aberto no chão. Me senti como um pinguim antártico, brinca o chileno. O banho também mistura jatos gelados trazidos pelas ondas do mar. Aos 85 anos, a vovó americana não foi tão ousada em dar um mergulho, mas amparada, sentiu o calor dos contrastes naturais. Vou contar para os meus netos. É maravilhoso, diz ela. Quem usava touca no frio da Antártica jamais imaginou uma surpresa quente como essa. Nos confins do planeta, há quem desfile em traje de gala. Às vezes usam um adereço mais extravagante, como o pinguim de penacho amarelo. A roupa é a prova d'água. Estes seres têm o poder de impermeabilizar as penas com uma substância do próprio organismo. Em algumas espécies, a população chega a 13 milhões, como o pinguim antártico. Por isso, o trânsito é comum na hora do rush. Essa marcha a caminho do mar é a Avenida de Mão Dupla. Sempre congestionada. Se alguém mergulha, o bando todo vai atrás. É um efeito dominó. No mar gelado, os pinguins pipocam, quebrando a resistência da água no espaço entre as ondas. Como num passe de mágica, eles retornam, quando não erram o endereço. Os comediantes da natureza estão sempre aprontando um. No frio da neve, o calor da vida que se renova. Em época de reprodução, os berçários estão cheios. Com esse ar de nobreza, Sua Majestade o Pinguim Rei exibe a corte populosa. São 4 milhões nas ilhas subantárticas. E onde está o rei, estão os príncipes. O ciclo de reprodução dessa espécie é longo, 18 meses. Se observam pinguins com 1 ano de idade, trocando as penas e quase prontos para o primeiro mergulho. E os filhotes de 2 meses, que adoram chamar a atenção. Em comum, o apetite insaciável. Quando os pais chegam do mar, os esfomeados não desgrudam. Insistência sempre recompensada com o alimento que é regurgitado. Esses ninhos são do pinguim papua, que se identifica pelo colorido forte no bico. Os bebês têm 2 semanas de vida. Mas também encontramos filhotes com mais de 3 semanas. E marmanjos de 1 mês e meio.
travessos como as nossas crianças. É preciso manter uma distância de 5 metros dos pinguins, mas a curiosidade dele parece ser maior que a nossa. Os filhotes de pinguim Adélia são os mais famintos. O jeito estabanado dos filhos deixa os pais no sufoco. E às vezes, o melhor é fugir. No ninho do pinguim antártico, os pequenos têm só 15 dias de vida. E a refeição é mais tranquila. 98% da dieta dessa espécie é baseada no crio, um tipo de camarão que existe em grande quantidade por aqui. Cada pinguim caça pelo menos 800 gramas de crio por dia. E para isso é necessário ficar até 12 horas no mar. Não é à toa que um dos maiores descobridores da história, o inglês James Cook, tenha feito a volta ao redor da Antártica por 3 vezes e declarado que o continente não existia. É uma fortaleza protegida pelos paredões brancos. Aqui estão os maiores icebergs do mundo, com o tamanho de países como Suíça ou Holanda. Podem vagar pelos mares em grandes blocos tabulares ou se dividir em pequenos pedaços. A navegação aqui é perigosa. Nessa região do Mar de Weddell, os icebergs têm em média 25 metros de altura. O pedaço visível é o mais jovem, formado pelas últimas nevascas. A maior parte, 90%, fica debaixo d'água. E esconde o gelo de milhões de anos. Com diferentes tonalidades de azul. Inspiram a criatividade. Podem sugerir as entradas do Coliseu. Uma canoa. A natureza esculpe cavernas no gelo. E desenha formas de arte abstrata. Nas bordas da Península Antártica, é comum observar o gelo que se desprende. E morre lentamente, como se estivesse pedindo socorro. É o planeta mais quente, provocando mudanças. Aqui também está a maior parte do buraco na camada de ozônio, que filtra os raios prejudiciais à saúde. Hoje o rombo tem o dobro de tamanho do continente antártico, reflexo da posição geográfica e do frio que facilita as reações químicas que destroem o ozônio. É um perigo invisível a olho nu, mas o avanço do problema aparece em forma de números. Estudos recentes revelam que nos últimos 8 anos, o rombo na camada de ozônio cresceu 7% no sul do hemisfério. Além disso, a Antártica está mais quente. A temperatura média aumentou 2,5 graus desde 1940. Cientistas de várias partes do mundo apresentam relatórios mostrando que o gelo diminui, principalmente no lado ocidental do continente. Os reflexos do aquecimento global estão além das previsões. Já são realidade. No ano polar internacional, os olhos do mundo se voltam para as transformações nesse extremo do globo, onde estão 90% de todo o gelo do planeta. No interior da Antártica, próximo ao Polo Sul, o gelo tem uma temperatura média de 50 graus negativos. Já nas extremidades é menos frio, entre menos 10 e menos 15. Por isso, essa região é mais sensível ao aquecimento global. Essa parte da periferia da Antártica pode aumentar até 10 graus centígrados. A Estação Brasileira Comandante Ferraz, nas Ilhas Rei Jorge, estuda as mudanças no clima da Antártica. Lá estão cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
eles constataram que o buraco na camada de ozônio já passa pela América do Sul. Ele é um oval que fica girando junto com a Terra. Teve vezes que ele passou pelo Cone Sul, pelo Chile, por Punta Arenas, por Terra do Fogo. As imagens de satélite mostram a passagem de frentes frias. O aquecimento da temperatura na Antártica tem influência direta nas correntes de ar que chegam ao Brasil. Toda a circulação atmosférica ao redor da Antártica está se modificando. Então, desastres naturais provocados por essas intempéries climáticas, que já são uma realidade no Brasil há muito tempo, isso vai acontecer com mais intensidade. No caminho dos mares gelados, os icebergs são o meio de transporte mais utilizado. Sempre trazem... As fêmeas são maiores que os machos e podem chegar a 330 quilos. Essa espécie servia de alimento para os cachorros de trenós. Talvez por isso seja tão animada. Que o principal predador da Antártica era o homem. No fim do século XIX, até a década de 60, a ganância foi responsável por um massacre de focas, que quase foram extintas, e principalmente de baleias. A vinda de estações norueguesas, britânicas e argentinas levou a baleia azul, o maior animal da Terra, a 4% da população original. Outra vítima foi a baleia jubarte, reduzida a 3%. Com a criação das leis de proteção, essa imagem desoladora deu lugar ao maior espetáculo dos mares. Um sopro de vida dá sinais de recuperação. 1, 2, 3, 4 baleias jubarte. Duas fêmeas com os filhotes. A poucos metros do barco, percebem a nossa presença. E vão se mostrando aos poucos. Os adultos têm 15 metros de comprimento. E os bebezinhos, 6 metros. Nasceram em outubro do ano passado. A baleia jubarte vive metade do ano aqui e a outra nos trópicos. Inclusive no litoral do Nordeste brasileiro, onde costuma dar espetáculo. Gosta de se reproduzir em áreas mais quentes, quando fica até 7 meses sem comer. Depois migra em direção ao sul para se alimentar e garantir a refeição para os pequeninos, que a essa altura estão como nós, de boca aberta. As duas baleias estavam comendo e provavelmente o filhote estava aprendendo a comer. Todo mamífero, ele tem que ser amamantado, né, pela mãe. Mas também tem que aprender a comer sozinho para depois do ano a mãe já vai ter outro filhote e a cria tem que virar-se sozinha, né? Vida na água e no ar. Nas asas do albatroz e dos petréis gigantes. Existem na Antártica apenas 60 espécies de aves. Na Amazônia, por exemplo, são cerca de 1000. Mas aqui elas aparecem em populações maiores, como a do cormorão. Os filhotes com 2 semanas de vida ainda não podem se virar sozinhos. Dependem dos pais para se alimentar e buscam a refeição direto na fonte.
Essa espécie é o cormorão de olho azul. Se reproduz em média com 3 ovos. A incubação dura em média 40 dias. E depois disso, haja trabalho para os pais que se revezam na busca de comida. Durante a caça, o cormorão parece um aspirador de pequenos peixes. Faz várias viagens curtas, trazendo alimento aos poucos. E são recebidos com euforia. Os mares que invadem a Patagônia e os fiordes chilenos nos levam a um dos cartões postais do continente sul-americano. O Parque Torres del Paine. Uma área de 242 mil hectares, declarada Patrimônio Mundial da Biosfera. Leva o nome das 3 imponentes formações de granito que tocam o céu. O gigante rochoso atinge 3.000 metros de altura, mas era apenas um bebê há 12 milhões de anos, quando a atividade vulcânica esculpiu as formas imponentes do maciço. Del Paine seria a tradução de azul na língua dos nativos patagônicos. É um mutante que conserva a beleza em qualquer ângulo que se observe. Em terra, a correria da família de Inhandus, parentes das emas. Uma espécie onde tudo sobra para o macho. É ele quem choca o ovo e cuida dos filhotes até que possam sobreviver sozinhos. Pode ser responsável por até 40 crianças de mães diferentes. Ela só colabora com a reprodução durante o acasalamento. Depois, a ingrata vai embora, atrás de outro. Também existem os casos explícitos de machismo. O guanaco, espécie sul-americana da família dos camelos, pode ter até 15 fêmeas. Mas manter esse harém dá trabalho, como se poderia imaginar. Tem sempre alguém cobiçando as mulheres do próximo. O invasor expulsa o dono do pedaço e passa a ser o garanhão da vez, líder do grupo. Sempre onde existe um bando, se percebe um integrante solitário. É o sentinela que faz o alerta caso apareça um puma, o principal predador da Patagônia. Mas o trabalho monótono dá um sono danado. Ao redor do maciço Del Paine estão os rios e lagos glaciais, formados pelo degelo. Água de 20 mil anos, limpinha e gelada. A temperatura da água fica entre 2 e 6 graus no verão. São 8 rios alimentados pelos campos de gelo da Patagônia. Fonte de vida para os lobos marinhos da América do Sul. Os machos são maiores, mais escuros e podem ter dezenas de fêmeas durante a fase de reprodução. Estão sempre de olho para afastar algum colega de espécie mais atiradinho. Na água são excelentes nadadores. Mas do lado de fora, o caminho das pedras exige muita paciência. Falando em lentidão, a 24 quilômetros de Porto Natales, no Chile, encontramos o esconderijo de um bicho preguiça gigante, o lendário Milodon. Um ser pré-histórico que andou por toda a América do Sul. No Brasil já se ouviu falar dele. Nos causos dos caboclos da Amazônia, é conhecido pelo nome de Mapinguari. A caverna, descoberta há mais de um século, guardava fósseis do gigante que viveu aqui há 11 mil anos.
Hoje estão no museu pedaços do fêmur, da mandíbula e até do pelo da criatura de 3 metros de altura, que ainda povoa o imaginário dos mais antigos. Um território sem bandeira, sem governo. Nação branca que não pertence a ninguém. E é berço da humanidade ao mesmo tempo. Nessa pátria de soberania da natureza, estranhos somos nós. A presença do homem está nas bases científicas dos 41 países que assinaram em 1959 o Tratado da Antártica. Acordo que determina a exploração do continente apenas para fins pacíficos. Mas seria possível morar no fim do mundo? A ilha minúscula chamada Port Lockroy, onde fica uma base inglesa, é o cantinho isolado e preferido de Rick Atkinson. Ele passa 4 meses aqui e cuida do acampamento erguido na década de 50, que virou museu. Onde moro, na Escócia, o tempo está chuvoso e escuro. Aqui tenho companhia dos pinguins e sol 24 horas por dia. É um lugar adorável, resumindo. Aqui está o único lugar do mundo onde se pode mandar uma carta com o endereço postal da Antártica. Mas a encomenda demora 1 mês para chegar. Antigamente 1 mês não era tanto assim. Hoje em dia a gente... Há 20 anos, problemas de saúde levaram à cegueira. Mas o sonho de conhecer a Antártica ao lado da esposa estava além de qualquer limitação. Norbert, 62 anos, descobre os encantos desse lugar pela voz da mulher Sabine. A descrição dela é perfeita para mim. Não posso ver, mas consigo sentir os aromas e o clima da Antártica. Globo Repórter.